Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa com Henrique Cristo aqui na Souxa, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, Henrique Cristo TV, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henriquecristonaweb@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai. Quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiver a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsidade de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade.
Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, eu disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela host. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Henry. Henry é meu novo nome. Henry é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henry, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Henry é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Antes de ser crucificado, eu disse: não atireis aos porcos as vossas pérolas, não deis aos cães o que é santo, a fim de que não suceda que eles, calcando-os com os pés, se voltem contra vós. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará sempre boas coisas aos que lhe pedirem. Os homens, fazendo uma luz do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte, e esta a princípio não lhes ouvirá. Deus nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos.
Não viverá um só ser humano na terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um ser ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada, monitorada. A medicina transcenderá, encontrará a cura dos males que atormentam o corpo e o espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Quero responder antecipadamente àqueles que me perguntam por que eu tenho que repetir palavras, por que eu tenho que de novo falar as mesmas coisas, porque estou falando para novos ouvintes. Enquanto que a humanidade não tomar consciência da minha presença na Terra, eu tenho sempre de novo advertir. Tenho a responder àqueles que me perguntam sistematicamente: Henry, o que está acontecendo agora? Vai respaldar, vai culminar com o cumprimento de todas as coisas que ele falasse durante décadas ou milênios. O óbvio é ululante, não carece sequer de explicitação nem de comprovação. Basta abrir os olhos, ouvir a mídia, a net, enfim, a comunicação, e ver que tudo que eu falei há milênios e agora na minha volta aqui na Terra está se cumprindo rigorosamente, fora as coisas horrorosas que eu acabei de falar, que ainda estão por vir, que já estão orquestradas, já estão plantadas e não é possível evitar. É irreversível o que foi plantado. As sementes foram plantadas. O vento sopra, o furacão sopra e elas se mexem e começam a se molhar e vicejar sobre a face da terra. Meus filhos. Então agora eu vou responder as perguntas, mas quero deixar bem claro que não é porque eu quero que eu sempre, de novo, sou obrigado a falar as coisas. Ainda que há 2000 anos eu avisei que eu ia para o Pai, porque se eu não fosse, o Consolador não viria a vós. Eu disse: eu vou e enviarei. E quando ele vier, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que ele receberá do que é meu e vos anunciará as coisas que haverão de vir, que eu acabei de falar agora. E quem tiver olhos, vê, para ver, vê. E quem tiver ouvidos para ouvir, ouve. Que tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Cleidson Popei, de Caicó, Rio Grande do Norte. Salve, Senhor Henrique Cristo. O que o Senhor tem a dizer dos místicos católicos, alguns estudados pela ciência, que dizem que tiveram visões de Jesus Cristo? Nessas visões, Jesus lhes fala, dá ordens, conselhos e diz categoricamente que está vivo no céu.
sempre que Deus, meu pai, dá ordem para alguém, Ele dá os meios de se cumprir. Agora, eu mesmo anunciei que haveriam muitos Jesus brotando, muitos espíritos se manifestariam usando meu nome antigo, obsoleto Jesus, no intuito de enganar. Está previsto sobre isso. Eu falei há milênios, disse inclusive que antes do meu dia, do dia de meu pai, dia de glória de meu pai, eu seria rejeitado por minha geração. Está em Lucas 17, versículo 25 a 35. E é óbvio que esses espíritos fazem parte desse leque, desse cortejo de espíritos das trevas que vem querer confundir o neurometafísico sistema de meus filhos aqui na Terra. Agora, cada um que se previna. Por isso que eu ensino a orar, ensinei o novo Pai Nosso. Ensino a orar para se proteger, se imunizar. E muitos desses espíritos que vêm falando, não é de agora. Inclusive, houve um desses espíritos que levou um líder a convidar 900 e poucas pessoas ao suicídio aqui na América Latina. Fazem aí... Foi em 78. E outro levou os seguidores dele a colocar gás sarin lá no metrô de Tóquio. Está na prisão, condenado já. O coitado que recebeu esse espírito. E assim vai, e tem no mundo inteiro. Entende? Em cada lugar alguém. E tem uns que, inclusive, por ironia do destino, são obrigados a confundir o povo. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que eu disse há 2000 anos. Porque da parte do meu pai eu disse que antes do dia do Senhor eu seria rejeitado por minha geração. E justamente para que eu seja rejeitado por minha geração, tem que surgir esses espíritos, que inclusive os kardecistas, os espiritistas do kardecista, que são pessoas bem intencionadas, mas enganados pelos líderes que dizem que espírito evoluído não volta na Terra. Ou seja, fica falando na cabeça deles, né? Esses espíritos evoluídos, que ele diz, fica falando na cabeça deles, não voltam na Terra. Porque eles que são reencarnacionistas não podem aceitar que eu reencarnei, que eu renasci aqui na Terra, que eu voltei aqui para cumprir o que estava previsto de mim há milênios. Então é isso, esses espíritos vão sempre tentar falar e vão sempre encontrar alguma mente fraca para abduzir, para cooptar para o Principado das Trevas. Isso é mais do que previsto. Tem todos a minha paz. Linda, de Brasília. Henri, o que o senhor tem a dizer sobre o filme Instinto? O filme Instinto, para quem não assistiu, é um filme muito significativo, muito instrutivo. Em regra geral, eu tenho costume de dizer que filme é cultura. Claro, existe as basuras, os pubéis, as sujeiras, mas tem filmes, cada filme sempre tem uma mensagem. E esse filme, Instinto, que ela se referiu, eu assisti uma vez quando eu estava indo para a Alemanha, dentro do avião, e vi que é muito interessante. Tem coisas nesse filme que eu nunca podia esquecer. A hora que o indivíduo ele voltou lá para o mato, conviver com os macacos, para sua origem, e depois alguém vai assistir, talvez, e daí chega um momento que ele é enquadrado, ele era um cientista, um neurocientista, e que foi preso, enquadrado, etc., porque ele amava a natureza, e daí quando ele, na prisão, ele manietou um diretor, um psiquiatra, um profissional do presídio, que está lá a serviço do governo, então, para ver se ele... o que eu te tirei agora, disse para o outro. Daí o outro pega e diz assim, a minha liberdade. As ilusões, não foi? As ilusões. As ilusões, a liberdade. A própria liberdade já é uma ilusão quando alguém não tem consciência cósmica. Né? Bom, em resumo, eu não vou falar tudo, senão quem quiser que assista. Tem umas coisas que eu vi na minha caminhada sobre a Terra e eu prefiro que cada um veja. Por exemplo, tem um livro que eu li e que eu recomendo para os meus mais próximos, que todos deveriam de ler, quem tem para ler, quem tem tempo,
quem quer desenvolver o intelecto, quem quer entender certos mistérios. O livro de Kalila e Dimna, também um livro totalmente figurativo, de imagens de animais, mas que tem um ensinamento profundíssimo. E quem não quiser ser qualificado de jumento sem servo e senhor, lê esse livro bem lido e analisa bem para não cair nas armadilhas que estão advertindo no livro. Mas eu não vou aqui fazer propaganda de livro, nem tampouco de cinema. Só quis responder a pergunta, que tenham todos a minha paz. Mais uma pergunta sobre filme. A Arlinda, do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber, referente ao filme Possuídos, se é pecado não atender a pedidos de pessoas moribundas que estão prestes a desencarnar. Pois se o policial não tivesse atendido ao pedido, poderia não ser atingido. Com gratidão, peço bênção para mim e minha família. Não entendi esse policial. O filme Possuídos. Hã? Filme Possuídos. O senhor lembra? Que faz agora muito lembrei. Mas tempo olha, que o mais senhor um filme. assiste. Agora Mas, entendi. Claro. Aí é que está, mas está previsto no filme. O filme em si, se fosse da vida real, é porque estaria previsto que o policial estava enquadrado pela lei do karma a aceitar que o penitente, aceitar o pedido penitente de tocar, para daí ele começar a fazer um estrago social, se não fosse ficção. Mas esse filme Possuídos, que agora eu lembrei, retrata fielmente o fenômeno dos obsessores, da possessão satânica, uma pessoa boníssima, honesta, de repente ela pode ser possuída por um espírito e sair por aí matando, cometendo delitos, entende? Então, quer dizer, esse filme estabelece um parâmetro para distinguir como manter-se equilibrado em cima da corda bamba, que principalmente os policiais muitas vezes são coagidos pela circunstância a fazer coisas que depois eles assumem o débito do penitente. É mais ou menos isso, que tenho toda a minha paz. João Canário, de Lisboa. Como seria se o Espírito Santo reencarnasse? O objetivo de todos nós é chegar onde o Espírito Santo chegou, ou seja, não mais precisar reencarnar? Essa é uma pergunta que gira em redondo. Como dizem os kardecistas, que talvez ele faz parte, que espírito evoluído não reencarna. Né? Não reencarna quando não tem que cumprir a missão. Então não tem que cumprir a missão, é claro que volta, depois que venceu todas as etapas da evolução, volta a ser junto ao Pai. Agora depois, sempre que tem que cumprir a missão, ele é atraído para a Terra, para renascer, reencarnar, atraído pela lei cósmica do retorno a cumprir a missão aqui na Terra. Exemplo do que eu falei 2000 anos, que o reino de Deus não vem com aparato, com aparência exterior, que o reino de Deus está no meio de vós, eu disse. Como podia estar no meio de vós? Eu estava falando com o povo e eu estava dizendo, o reino de Deus está no meio de vós, porque no meu corpo meu Pai reina sobre a terra, e naqueles corpos que aderem, que assimilam as palavras que saem da boca do verbo de Deus. E daí cada um assimila quando pode, quando merece, quando tem uma bênção, uma predestinação e também um crédito evolutivo. Cada um é cada um. Eu estou falando para todos, eu sei que poucos me compreenderão. Tenho todos a minha paz. Samantha Farley, de Nova Zelândia. Você acredita ser o Deus que criou o universo? Olha, eu não sei por que ela fala isso, porque muita gente diz que eu há 2000 anos diz que eu era Deus, né? Então é bom desmascarar esses mentirosos, esses godólogos, falcatrólogos, que se dizem teólogos, que dizem uma coisa desta. Eu dou aqui a prova cabal, para quem quiser me ouvir e assimilar, a prova de que eu não disse que era Deus, ao contrário, no meu último momento eu provei, deixei a prova de que eu não dizia que era Deus. Que na hora da agonia eu disse, Pai, me abandonaste, em tua mão entrego o meu espírito, o meu desejo. Ou seja, se eu fosse Deus, a quem eu estava me referindo? A quem eu estava invocando? Aí está a prova neurometafísica para os seres raciocinantes
compreenderem que eu jamais disse que eu era Deus. Eu disse que meu Pai e eu somos uma só coisa. Porque Ele é onipresente. Meu Pai e eu somos uma só coisa, e meu Pai e qualquer um de vós também são uma só coisa, uma vez que Ele que vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Então, ninguém me perguntou. Eu também sou com seu Pai uma só coisa. Eu dizia, meu Pai, porque eu sou primogênito, ninguém é obrigado a crer, mas sou primogênito. Eu mesmo dizia, naquela época eu já dizia que ninguém é obrigado a crer. Então, assim, se vós quereis dar crédito, eu dizia, é a mesma coisa. No inverso, mas é. Eu dizia, se vós quereis dar crédito, falando de reencarnação, que essa palavra é moderna, não existia na época, se vós quereis dar crédito, o João Batista era o Elias que vós esperais. Que perguntaram, mas não está previsto que Elias vinha antes do Messias? Eu disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram ele, o ser degolado. Tem uma explicação muito prolongada sobre esse acontecimento. Tenho todos a minha paz. Marcelo Felipe, da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, gostaria de saber se é verdade que a Terra é plana e que o firmamento se encontra em algo de 40 mil metros, e se também é verdade que o Sol e a Lua é que se movimentam e que a Terra é quem fica parada. A pergunta é assim, bem inusitada, né? Bem, meu filhinho, já estás aí no Rio de Janeiro, né? Então tu dá uma olhadinha aí, para responder a tua pergunta, dá uma olhadinha onde é que está o Pão de Açúcar, o famoso Pão de Açúcar. Se ele está no nível do mar, então a Terra é plana. Mas se tu olhar para lá e ver que ele está num outro patamar, a resposta da tua pergunta está aí, entre outras coisas que tu pode pedir ao Pai, Ele te inspira, te ilumina e te mostra a realidade. Tá? Mais uma pergunta do intervalo. Aniel Lucas, de Campina Grande, Paraíba. Henri, hoje em dia vivemos o advento das inteligências artificiais, porém algumas obras da literatura, como as do escritor Isaac Asimov, mostram um futuro mais otimista, e o mangá Ghost in the Shell prenuncia um futuro onde a humanidade e a máquina se tornaram um. Dito isso, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre essa nova tecnologia. Essa pergunta é tão comprida, tão enrolada. Em resumo, o porvir após a hecatombe nuclear inevitável e após a purgação que vem junto, será alvissareiro, será um porvir risonho. Mas depois de passar pelo processo metamorfósico da evolução. Eu tenho a dizer a todos os que me ouvem e que quiserem ter a proteção do Pai, ter a intimidade com Ele, que façam uma reflexão na origem de onde vieram, não meramente o caminho biológico que passaram, mas de onde vieram de verdade, porque a genitora é apenas um estágio que se vive aqui na Terra. Agora, tem que ver lá para trás, ver, e daí conseguir compreender o que é a energia, que eu sempre falo, que o reino de Deus, o reino magnético, repleto de energia, sinais e luz. Aí tu vê no que consiste a energia e consegues perceber que o teu corpo é movido, o vosso, como quisermos compreender, movido por energia, uma energia, que aqui na Terra se chama espírito. O espírito é uma energia. Então, esta energia, quando chega a hora do passamento, ela se desaloja da residência, que é o sangue. Ela se desaloja. Tanto é que daí ele coagula o sangue. E o corpo que veio da terra, como disse meu pai na criação, tu és pó, foste tomado, pó retornará, volta para a mãe terra, em que pese os falcatrólogos aqui da terra, engodólogos, ficam insistindo, dizer que não, que eu fui para o céu de carne e osso. Isso é uma das maiores mentiras. E hoje em dia a ciência desmascara logo isso aí, quando prova que lá
no plano superior, a temperatura confina 273 graus Celsius negativo e não tem ar para respirar. Então, logo isso aí é uma coisa que só quem não quer raciocinar ou quem quiser fechado nos parâmetros do cadeado do raciocínio chamado dogma, é que não vai ter acesso a essa conscientização. Para os filhos de Deus me ouvem, raciocinam e compreendem. Então, portanto, tudo é uma questão de raciocinar. Agora, O Leonardo Bifano, de Raul Soares, Minas Gerais. Henri Cristo, não como mais carne devido aos seus ensinamentos, mas como peixe. Posso dizer ser vegetariano? Outra coisa, por que todos os médicos dizem ser necessário comer carne porque precisamos de certos nutrientes que são carentes na dieta vegetariana? bem, eu posso explicar por que pode-se comer tranquilamente. O peixe, é claro, que o ideal se a gente conseguisse uma nutrição completamente vegetariana, mas eu posso explicar por que pode, pelo menos no que meu Senhor me ensinou, me mostrou, comer o peixe. Porque o peixe, ele não é animado pelo sopro divino. O peixe não se move como o restante se move sobre a terra, animado pelo sopro divino. Não pensem que são os seres humanos. Todos os seres que se movem sobre a terra são animados pela energia emanada do Pai. E na hora do sacrifício, na hora do assassinato do boi, da vaca, da galinha, na hora de matar, de imolar, na hora do passamento, na hora da saída do espírito de dentro do sangue, o titular, o boi, a vaca, o coelho, que seja quem for, ele tem um pressentimento que produz a agonia, a chamada agonia da morte. Essa agonia do passamento, ela vem na carne de quem é necrófago, de quem come carne. Sem querer ofender ninguém, mas é a verdade. Carne é carne. Então, essa agonia que vem na carne gera ansiedade nos que se nutrem de cadáver, de vaca, de galinha, de porco, não importa. Gera uma ansiedade que é essa ansiedade produzida pelo indivíduo animal na hora do sacrifício. E o peixe não tem isso, porque o peixe não tem espírito. O peixe não é muito diferente com a planta. A planta também, se a planta também tem vida. Só que ela não sofre, ela não passa. Se tu vai comer um alface, no pé de alface ou na beterraba, o que tu for comer, não vem a agonia da imolação. Enquanto no animal, o boi, a vaca, a galinha, todos esses animais que se come aí, na hora de ser sacrificado, quem quiser pode assistir até um documentário na net, intitulado A Carne é Fraca, não sei se já viram. Ali dá para ver como é que o boi, na hora da agonia, ele se desespera, entende? E daí ele passa essa energia em forma de ansiedade para os necrófagos, para os que comem carne, sem querer ofender ninguém, mas a verdade é a verdade, né? Eu comi defunto assim, defunta galinha, porco, vaca, até 1976. Fui lá no restaurante da Fiorentina, no Rio de Janeiro, que eu recebi a ordem de não comer mais cadáver. E pronto. Então eu também reconheço, eu sei o que é isso. Eu não tô, por isso que eu não estou censurando ninguém, não estou querendo ofender ninguém, apenas sou obrigado a falar a verdade. Eu não vou falar carne de... Vocês sabem por que vocês vão no restaurante e comem cadáver? Porco, galinha, vaca? Porque vocês chegam lá, primeiro, se você fosse no açougue e tivesse escrito assim, cadaveria, né, ou necrotério, daí já nem entrava lá. E se você fosse no restaurante e no cardápio tivesse assim, cadáver de vaca, de porco, de galinha, defunto de tal e tal, você não ia comer. Mas eles deram nome de fantasia, churrasco, bisteca, né? E daí a pessoa, é só isso, é uma ilusão, uma fantasia como tantas outras, como tem a fantasia da idolatria, são um monte de fantasia. Por isso que eu digo, quando eu me encontro com os meus filhos do coração, que querem saber a verdade, eu, sem receio de melindrar, de ferir suscetibilidade, eu sou obrigado,
por ordem de meu Pai, falar a verdade. Pois a dominante já diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Então, voltando à pergunta que ele fez, o ideal seria que a gente conseguisse os nutrientes que os médicos têm, os cientistas têm a sua razão, sim, em dizer que o nosso corpo carece de algumas coisas além do vegetal. Mas há quem viva, eu sei muitas pessoas que se intitulam veganas, que se alimentam só de vegetal. Agora, eu não tive sequer ocasião de conversar longamente com um nutrólogo para ver o que ele acharia, um nutrólogo vegano, o que ele acharia de substituto da proteína animal. Então, no meu caso, consciente que o peixe não tem espírito, né? Então uma vez por semana eu me sirvo também, mais precisamente de um peixe que quase ninguém dá valor, né? Pode se alimentar de ovos também. Também ovos, é claro. Ovos, que há quem diga que é feto de galinha, né? Então, agora, o peixe que eu prefiro, por incrível que pareça, é justamente a humilde sardinha. Olha só. Bom, filhinhos, vamos para outra pergunta. Eu espero que ele compreendeu o que eu falei e digo mais. É um bom caminho, um bom começo, inclusive na atual conjuntura. Ser vegetariano, ser naturista, não é para quem quer, é para quem pode. Por exemplo, se um operário trabalha num lugar onde ele se alimenta na fábrica lá, ele nem pode, nem que ele quiser, não poderia se tornar vegetariano, porque ele é obrigado a se nutrir da comida que serve lá no comedor, lá no restaurante. Restaurante quer dizer restaurador, que restaura os nutrientes no teu corpo, né? Tenham todos a minha paz. Sandra Maria, de Cambuci, São Paulo. Henri, acontece alguma alteração espiritual quando nós, mulheres, estamos menstruadas? Por quê? É a mãe natureza que poderia melhor responder isso, né? Mas eu posso explicar que tudo tem, assim como todo rosto tem, toda face tem duas aparências, como toda moeda tem duas faces, como a mulher paga o preço, a natureza feminina, a mulher paga o preço de vir ao mundo com esse status, com essa possibilidade de se tornar mãe, né? Que é uma palavra mágica, né? E só as mulheres podem saber do que estou explicando, que é um fenômeno, né? Que não posso entrar em detalhes agora, mas faz parte da natureza, o ciclo menstrual. Tem umas que quando não ficam menstruadas se sentem infelizes, preocupam-se, vão procurar o médico, né? Tem uma série de fatores que englobam essa pergunta que ela falou, que ela fez. Agora, a mulher é difícil alguém entender isso, mas eu vou falar que o dom da intuição mais apurado que ela tem está ligado à condição de mulher, de fêmea, de natureza feminina. Então, ela tem uma intuição, mulher, bem mais além do que os homens, para compensar a força física que os homens têm. É tudo na natureza perfeito. Então, se uma coisa vos parece errada na natureza, é porque faz parte de um todo que está certo, que é Deus que criou tudo. E se buscardes no Senhor a compreensão, encontrareis uma satisfação íntima na explicação que emana do Pai. Eu sei de mulheres que não puderam gerar filhos e que, porque não sabem que na atual conjuntura gerar filho é praticamente uma penitência, ficam preocupadas, outras se sentem até castigadas, porque são qualificadas de esteris. Mas é porque nos tempos atuais
chega a ser uma bênção para a mulher que não tem que botar no mundo um filho, porque se ela é de uma condição social elevada, pois ela fica se preocupando que os filhos dela podem ser sequestrados, pode isso, pode aquilo, e se ela é de classe inferior, ela fica preocupada com o que vai nutrir o filho, tem muitos que chegam a julgar até no vaso sanitário, é terrível. O quadro que eu vejo na humanidade, o quadro que pintaram na sociedade contemporânea, porque eu tenho consciência que meu pai me deu consciência universal, eu não fico limitado a uma zona de conforto. Eu acompanho tudo o que acontece no mundo, nas favelas, nos presídios. Em todos os lugares eu acompanho, meu pai me deu consciência plena para poder entender e explicar aos que querem saber. Então eu digo que a mulher, junto com essa missão, que é uma missão sublime, a mulher ser, aqui coloca um ser vivo no mundo, mas é também plena de responsabilidades. Pelo menos deveria ser. Tem todos a minha paz. Marina Vieira, de Joinville, Santa Catarina. Henri, já vi muitas pessoas lhe cobrando que, se és Cristo, deve ir em hospitais, curar enfermos, dar de comer aos que sentem fome. Sua missão nesta encarnação está muito além disso que te cobram, certo? É óbvio, né? Como é que eu posso... Imagine só, eu ir visitar todos os purgatórios do mundo. Por exemplo, se eu fosse num hospital, em primeiro lugar, eu já seria barrado, como já aconteceu, que eu quis visitar uma pessoa minha no hospital e não deixaram eu entrar. Aconteceu, aqui em Brasília. Então, se eu fosse visitar um hospital, digamos que eu fosse, como outrora fiz isso, mesmo aqui em Brasília. E daí, então, em 80, então, quando ainda não tinha essa ojeriza, essa raiva contra a verdade. Então, daí, se eu fosse no hospital e fosse bem sucedido, deixasse eu entrar, e eu fizesse uma espécie de cobertura nos que estavam ali acometidos de doenças psicossomáticas, fizesse eles sair, ir para suas casas, primeiro que já ia ser acusado de prática de medicina ilegal. Segundo que, se ninguém me acusasse de nada, desse tudo certo, os outros hospitais, os outros doentes de outros hospitais iam se sentir injustiçados porque eu fui nesse e não fui no outro. Já pensaram? Quem quiser raciocinar? Então, eu estive sim, outrora, eu fui convidado e fui. E percebi, quando eu encontrei pessoas psicossomáticas carecendo de uma bênção, a reação que tinha no todo, na administração, no paciente pedir alto para o médico, entende? E daí meu pai me mostrou que, em vez de eu ir num hospital curar alguém, ou dar consciência a alguém da sua doença psicossomática, eu aqui estou fazendo exatamente isso. Nesse instante, qualquer pessoa que estiver no hospital e que não tem nenhum diagnóstico e ela me ouvir, ela pode pedir para o médico, sim, ela pode mudar a aparência dela e tudo, se ela, na hora da bênção, acolher a bênção, e ela sai de lá. Eu tive experiências assim bem... Eu lembro que em Salvador, na Bahia, para completar essa resposta, em Salvador, na Bahia, eu estava hospedado numa casa lá, e de repente veio um monte de gente na frente da casa, barulho e tal, e daí era um homem que veio numa maca, era um funcionário do Banco do Brasil, cujo genitor ia cortar a traqueia, e trouxeram ele numa maca, e ele pegou e mentiu para a diretoria do hospital que ele queria despedir-se da mãe dele, que estava enferma, não podia vir ali, ele queria se despedir antes de cortar a traqueia, porque se podia não voltar, então já tinha visto a mamãe. E com essa mentira ele conseguiu convencer
a direção do hospital, sim, a autoridade competente, de levar ele de maca, mas não para ver mamãe, coisa nenhuma, sim para ver onde eu estava. E daí o cabra chegou, o homem chegou dentro daquela maca, branco, disse que fazia dias não comer, que ia cortar traqueia para ele se alimentar. E eu coloquei a mão na cabeça dele e disse para ele, da parte do meu pai, ele se sentou e disse: eu estou com fome, agora estou com fome. E daí eu sugeri que fizesse um caldinho para ele, porque fazia dias que estava comendo a base de soro. E daí, imaginem ter que mentir, né? Mentir. E lá em Curitiba, um advogado, que era meu seguidor, pediu que eu fosse no hospital, porque a filha dele, essa foi a última vez, a filha dele estava lá, e ele disse: se o mestre for lá, e só em o senhor chegar lá, eu sei que ela vai levantar e vir comigo. Daí eu não posso ir, porque daí já tinha visto esses problemas, mas ele insistiu tanto, mas o mestre não vai lá. Não vou dizer que o mestre vai lá para cuidar da minha filha, para curar. O mestre vai lá só que encontra com ela, e daí ela vem conosco. Foi. Essa menina, na época, era uma moça, chamava-se Gigliola Sentanini. E ela foi, eu fui, daí ela saiu conosco. Ele pediu para o médico para liberar ela, mas eu não posso ir nesses lugares, agora concluindo a resposta à pergunta, por as razões que já expus. Então, daqui onde eu estou, os filhos do coração que porventura foram acometidos de algum problema. Aqui em Brasília, quem me conhece já sabe. Quem me conhece já sabe o que o Senhor já fez através de mim. Eu não curo ninguém. E há 2000 anos eu disse: meu pai é que faz as obras. Disseram: mestre bom, mestre. Eu disse: eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras. Agora, eu, como tenho convicção plena na minha intimidade com ele, peço a bênção e ele dá o retorno. Mas eu não saio por aí com gente a tiracolo, conte a bênção, irmão, nada disso. As coisas acontecem naturalmente. Quando eu fui expulso da Inglaterra, se não tivesse o Senhor interferido em muitos doentes que vieram me procurar, podem ver, tem até jornais na net para quem quiser ver os pacientes, tudo, em plena praça pública, em Amiens, por exemplo, na França, eu teria exaurido de fome, mas meu pai mandou jejuar lá, e as primeiras palavras que eu pronunciei em francês foi: avec ma main, mon père guérit les malades. Com a minhas mãos, meu pai cura os enfermos. E daí onde eles vieram a mim, então, quer dizer, respondendo a esta pergunta, que eu não posso ir hoje em dia. Aliás, raciocinemos. Se alguém está me ouvindo agora, né, e quer tomar uma bênção, está precisando, por acaso ela não vai colocar as mãos assim na hora da bênção e não vai participar da bênção que eu vou pedir ao Pai? Então não preciso encontrá-la. Há 2000 anos também teve um cidadão que disse: não precisa ir na minha casa, disse ele. Só diz que meu filho, meu parente, sei lá, o empregado, não lembro mais quem era. E agora alguns vão dizer: tá vendo, não lembro de nada. Não lembro de tudo, é claro. Quem vive vida pública não lembra de todo mundo. Sim, aqueles que fazem aquelas carinhas lá que o... Servo de centurião. Aqueles que fazem aquelas carinhas assim, se contorcem só quando eu estou em público. Não coloca um coraçãozinho. Eu coloco as carinhas de raiva, né? São os meus principais divulgadores, né? Esses fazem essa carinha quando eu falo e dizem: Cristo não lembra de... Nem há 2000 anos, nem agora eu lembro de tudo. Entende? Bem, está chegando. Hein? O senhor não é um robô. Não, e nem sou uma máquina, não sou um computador, nem um papagaio, eu sou o filho do homem. Meu pai diz que eu posso sim e devo me apresentar aqui na terra como o verbo dele, o verbo de Deus. Quem quiser entender, entenda. Em toda a terra, não tem ninguém em todo o planeta Terra que fala como eu, 40 anos, que sou o enviado do Pai. Não tem, ninguém. Em 2019, são 40 anos que eu digo em 2 continentes, agora ao mundo inteiro, que eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ninguém pode me imitar. Se torna ridículo quem tenta me imitar.
E isso de ficar dizendo, aleluia, Santo Jesus, poder, Jesus, Jesus, isso são os que sempre, sistematicamente, por ignorância, afrontam meu pai, que diz que eu tenho que voltar com um nome novo, que eu paguei com meu sangue na cruz, porque Jesus era um nome muito usado. Hoje em dia tem até cachorro com o nome de Jesus. Então eu tinha que vir com um nome novo, um nome que custou o preço do sangue. Por isso que na hora da crucificação, o interventor romano disse que tinha que ser o que escrevia, que é o que está. E que é o que meu pai disse, está em Apocalipse 3, versículo 12, no último finalzinho desse versículo, que eu viria com um nome novo. Por isso que as pessoas têm que colocar coraçãozinho, né, senhor? E não carinha feia, né? Feia, coraçãozinho. Tem umas coisas que eles inventaram e chamam, como é que chamam disso, esses símbolozinhos? Emoji. Emojis, sei lá. Coisas modernas, eu compreendo. Só que, né, é muita coisa. Tá vendo, pessoal? Menos carinha de raiva e mais coraçãozinho que faz bem, viu? Mas para mim não faz. E em verdade eu vos digo que, por ironia do destino, porque meu pai é o Senhor, ele converte tudo, ele transforma tudo pelo positivo, que esses que botam essas carinhas de raiva são meus principais agentes de publicidade, são os meus maiores propagadores. Isso é tudo amor invertido, que eles ainda não sabem o quanto eles amam. Olha aí, a DI falou tudo. Não querem se conformar, não se conformam, entende? Em ver que eu voltei de carne e osso, o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então eles ficam revoltados, fruto, é óbvio, da ignorância, do desespero, porque foram enganados. Certa feita eu perguntei para um cidadão que já dá dízimo 30 anos, um falso profeta, o que ele viu de benefício. Isso não interessa, que meu pastor comprou um carro novo, isso não interessa, que eu dei para Jesus. Para Jesus. Então, cada um faz o que pode. Eu vejo aí cada coisa na net. Eu acompanho as coisas da net. Vejo, sim, tudo. A net veio para se cumprir o que eu falei há 2000 anos. Que todo olho me verá. E é óbvio que é pela net. E que é óbvio que é por causa disso que a net, a televisão surgiram depois que eu reencarnei aqui. Por que não tinha antes? Por que Deus não inspirou para fazer a net no tempo da Inquisição, por exemplo? Podiam filmar a televisão, filmar o Giordano Bruno sendo assado na fogueira. Mas não era a hora. E tinha que se cumprir o que eu disse, que quando eu viesse aqui na Terra, todo olho veria, e eu iria ver sobre as nuvens. E eu, nesse instante, estou indo sobre as nuvens para a China, para o Vietnã, para a Ásia, para a África. Nesse instante, tem alguém lá que pode me ver vindo sobre as nuvens magnéticas da web. Ok? Bom, vamos pedir ao Pai a bênção. Antes, todavia, porém, essa é a hora, eu vou pedir ao Pai, porque é Ele que faz as obras. Aí, quando alguém precisar, quer ter parte na bênção, simplesmente olhos bem abertos, põe a mão assim, e eu peço ao Pai, e Ele derrama a bênção sobre todos os filhos do meu coração. Agora eu vou, antes, todavia, responder, reiterar que na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que em mim eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta que existe desde sempre. Já enunciei nos tempos que me chamaram Jesus, quando eu proferi a parábola dos talentos. Então quem quiser pode raciocinar, pode ver no que consiste a lei da igualdade. Então agora vou pedir ao Pai. Quem quiser participar, põe as mãos assim, abra os olhos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo,
das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos os meus filhos. Até sábado. Até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse Henri Cristo, todo olho verá.